Bom, e aqui só algumas prints de alguns testes que eu estava fazendo tanto da mesa aquecida quanto do hot end, e vocês conseguem ver algumas coisas interessantes. Primeiro que a minha cama aquecida ela não estabiliza igual o hot end. Isso porque eu estou usando relé, um relé que ele só tem o estado ou ligado ou desligado, ele não consegue ficar, sei lá, 50% da potência, igual o hot end consegue. O hot end, dependendo se você varia de 0 até 12 volts, você consegue ir regulando a potência dele ali. Por exemplo, 6 volts ele vai ficar com 50% da potência. É, a minha mesa aquecida, que eu usei um relé, ou ele está ligado, e aí ele vai começar a esquentar muito, ou ele está desligado, que aí ele vai começar a esfriar. Ele não tem meio termo. Então a minha mesa aquecida ela fica nessa ondinha aí, né? Ela segue esse padrão senoidal aí durante toda a impressão. Para fazer com que a minha impressora não entenda isso como um erro de temperatura, porque ela estava fazendo isso no início, eu tive que entrar no Marlin, procurar as configurações lá que fala sobre qual range, quantos graus é aceitável de variação da temperatura. Eu só mudei no caso da mesa aquecida e, se eu não me engano, botei mais ou menos 20 graus. Então, por exemplo, se eu setei para 100 graus, tá a 80 ou tá a 120 ainda é aceitável. Ela não tem toda essa variação, na verdade ela varia ali no máximo 10 graus para cima ou para baixo do que você pediu, mas por garantia eu coloquei isso daí para ter certeza que não vai dar nenhum erro durante a minha impressão. Imagina, você está com 80% da sua peça pronta, aí a mesa aquecida liga um pouquinho a mais, ultrapassa o valor ali que você setou, e na prática isso nem teria muito efeito, né? A peça ia continuar colada na mesa, depois ela vai desligar e vai começar a esfriar de novo, mas a impressora ia entender isso como um risco de, sei lá, incêndio, perder o controle ali do aquecimento e ia parar a impressão no meio. Então eu mudei essas configurações ali no Marlin para ele entender que isso não era um erro. E assim, conforme você vai usando sua impressora, você vai vendo surgir vários problemas mecânicos ali, né? Um que apareceu foi esse mau contato aqui no hot end. Quando você compra o conjunto ali da sua extrusora, a extrusora não, perdão, do hot end, ele normalmente vem com um encaixe, um plug de encaixe. O meu já veio meio frouxo. Eu achei que era normal, mas não é. Ele veio frouxo demais, ao ponto de que, dependendo da posição que o hot end está durante a impressão, ele desconecta. E aí eu perco o sinal do sensor de temperatura. Ele continuava esquentando, mas eu perdi o sinal do sensor de temperatura. E aí, quando você perde o sensor de temperatura, a temperatura cai para zero. Então você vê esse gráfico cheio de ruídos, que era o eixo X e Y se mexendo pelos motores, e em certas posições ali perdia contato com o sensor de temperatura. Isso estava fazendo as minhas impressões darem erro, porque a impressora entendia que ela estava mandando aquecimento e o hot end estava esfriando, ela não entendia nada e mandava desligar. E aí eu tive que cortar fora o conector do meu sensor de temperatura e soldar ele direto. Eu tive que pular o encaixezinho ali que veio no meio dele, né? Eu cortei esses dois fios do encaixe e soldei ali. E aí resolveu esse problema de mau contato mecânico. Uma coisa que eu aproveitei também, aproveitei essas hastes metálicas que eu achei dentro daquelas peças da impressora e eu aproveitei para fazer uns organizadores de cabo. Cortei umas tirazinhas de garrafa PET, enrolei nas hastes de metal, prendi ali com fita e joguei água fervendo em cima, né? O PET ele contrai ali e fica no formato que você modelou. Aí eu consegui fazer esses organizadores de cabos, né? Porque são muitos fios na impressora. Só na parte ali do hot end são dois fios pro aquecimento, dois fios pro sensor de temperatura, dois fios pro cooler. E aí você tem um motor de passo do eixo Z que está logo em cima dele, que aí são mais quatro fios. E aí tem o end stop do eixo Z, que aí é mais dois fios. Então é muito fio só na cabeça ali. Você tem ainda os fios dos outros três motores, e fio da fonte, fio de sensor de temperatura da mesa, tem fio para todo lado. E então você tem que ter um organizador de cabos, porque é muito fio passando por todo lugar. E aí vocês conseguem ver aí que ele melhorou muito a aparência também da impressora, né? Tentei fazer um circuito usando um triac.
para controlar a potência, né, da minha mesa aquecida. Na prática, a minha mesa aquecida está sendo alimentada com corrente alternada. É tipo a energia da tomada, só que menos do que 110, porque 110 seria demais. Ela está sendo alimentada com 30 volts de corrente alternada. Eu queria fazer algo parecido com um dimmer de ventilador, que você consegue controlar a velocidade que o seu ventilador roda, tipo um potenciômetro ali que você vai girando e controlando a velocidade dele. Eu tentei fazer um circuito dimmer, porém ele não deu muito certo. Eu fiz alguns testes e não consegui fazer esse circuito dar certo. Eu tinha falta de alguns componentes, tentei trocar por outros aqui que eu tinha em casa, mas ele não deu certo, não teve compatibilidade legal e eu continuei usando o relé que eu estou usando até hoje. Se esse sistema de triac tivesse dado certo, eu conseguiria fazer um mecanismo de potência ajustável ali para a mesa aquecida. Ela não ia ficar ligando e desligando. Eu ia conseguir manter, por exemplo, 50% da potência. E aí a temperatura dela ia estabilizar ali. Mas eu não consegui fazer isso, mas também não tem problema. Até hoje eu nunca tive problema de, durante uma impressão, essa variação aí de 5, 10 graus para cima ou para baixo dá problema na impressão. Só do Hot End que isso daria algum problema, mas nem seria tão perceptível para peças grandes. Bom, e aí vocês conseguem ver que eu fiz uma placa com um encaixe ali para um fusível e para poder ligar no meu relé, né? No caso essa plaquinha aí agora fica ali em cima do transformador que eu uso para reduzir os 110 para os seus 30 e pouquinhos volts ali, que é o que a minha mesa aquecida de fato usa. E além disso, agora a minha impressora ela tem uma qualidade já aceitável. Então, mesmo com ela tendo esses problemas nas hastes do eixo XY, que são de antenas, ela já consegue imprimir algumas peças. Então eu comecei a usar ela para imprimir novas peças para ela mesma. Peças que melhorariam ali. Eu já criei peças que conseguiriam suportar agora as novas hastes, que são daquelas impressoras que eu desmontei, que são de aço maciço e que iam melhorar muito a qualidade de impressão. Então eu usei a impressão de qualidade ruim ainda, que era das peças feitas com eixo de antena, para fazer as novas peças que iam usar os eixos de aço, né? Eu fiz também toda uma atualização ali para o eixo, além do eixo X e Y novos, eu também fiz um eixo Z novo, onde eu troquei ali uma parte das engrenagens, fiz toda uma alteração ali para eu poder conseguir imprimir com melhor qualidade agora, né? Tive que trocar o end stop de lugar. Nesse meio do caminho aí eu até meio que acidentalmente destruí o eixo X e Y, como eles são ocos. A impressão não estava tão boa, né, ainda, então o que eu estava fazendo? Para ele ficar na moldura do formato correto, eu estava esquentando essas hastes de metal tipo no fogão mesmo. Aí quando ele ficava bem quente, já que o PLA amolece fácil, eu botava eles nos furos assim para fazer que o furo fique no formato certinho, no diâmetro certo das hastes metálicas. E aí a antena esfriou rápido demais, porque ela é muito fina, então não tem muito metal, ele esfria rápido ali. E ela grudou lá dentro e, bom, ela meio que destruiu na hora que eu tentei tirar, porque ela não saía mais. Mas não foi um grande problema, até porque eu já tinha as outras hastes. Aí eu só meio que adaptei ali, colei as peças que eu não tinha ainda eu fui colando e depois eu consegui imprimir tudo. Eu consegui arrumar também alguns filamentos de PLA colorido que eu comprei e comecei a fazer uns testes aí de impressão colorida, né? Vocês verem que as próprias peças de atualização elas também têm várias cores e era tudo em PLA. Eu ainda não tinha comprado ABS, então todas as peças das atualizações estavam sendo em PLA. Eu tive que recalibrar tudo, como eu troquei as peças dos eixos X, Y e Z. Eu tive que recalibrar os passos dos 3 motores, por conta de que trocou as engrenagens, muda tudo, a distância que ele anda e tal, então tem que ser refeito. Eu também atualizei os end stops, aquela molinha que eu fiz na frente, no formato de S, ela era muito quebradiça e ela não dava uma precisão legal, porque a cada ponto que você batia naquela mola, ela contraía às vezes um pouco mais, um pouco menos.
Então eu segui o mesmo padrão dos endstops que são usados comercialmente nas impressoras. Eu fiz uma chapinha de impressa mesmo, em formato de L, que vai presa no microswitch, aí que vai no endstop. E aí eu consegui fazer esses endstops que lembram mais um endstop comercial. Já comecei a brincar também, fiz uma travinha ali, né? Eu tenho um paquímetro de plástico e ele não tem trava igual o paquímetro de metal. E aí eu arrumei um parafuso que cabe certinho no furo que tem atrás dele e fiz um pinozinho de plástico ali para eu poder travar o paquímetro na posição correta. Uma mini ferramenta ali que já me ajuda a fazer as medições da própria impressora, né? Isso é uma coisa legal das impressoras. Elas fazem peças que conseguem melhorar e aperfeiçoar elas mesmas. Elas se multiplicam também. E uma outra atualização que eu precisei fazer eu reparei que aquela mangueira de impressora que eu estava usando, ela tinha um atrito interno muito grande. Mesmo para o PLA, que é um plástico vítreo e ele desliza muito por ser muito duro, ela tinha um atrito muito grande. Isso atrapalhava muito a extrusora, que já tinha que fazer uma força gigantesca. E a minha engrenagem da extrusora já não era muito boa, porque eu que fiz ela também, né? Não foi comprada. Então eu aproveitei que eu ia ter que comprar a garganta do Hot End, e para eu não ter que pagar um frete tão alto numa peça muito barata, eu aproveitei e comprei também junto o tubo de Teflon, porque ele aguenta alta temperatura, né? Vai me facilitar quando eu tiver que imprimir outras coisas. E ele já vem com os engates rápidos também, e ia facilitar minha vida ali na parte da extrusora, já ia facilitar o trabalho dela. Aquela mangueira me adiantou muito por muito tempo, ela funcionou. Porém, agora que eu estava tendo um pouco mais de dinheiro, eu fui atualizando cada vez mais com essas peças que eu fui vendo que iam facilitar e aumentar muito a qualidade da impressão. Bom, e aí finalmente eu também comprei um pouquinho de ABS, né? Comprei um rolo, se eu não me engano, de meio quilo de ABS para fazer alguns testes, já que o PLA entupia toda hora nessa extrusora. E começou a acontecer uns efeitos estranhos, né? Eu tinha acabado de atualizar ali a mangueira, tinha feito umas engrenagens novas ali pro eixo X, Y, Z. E eu reparei que as impressões pioraram. Em vez de melhorar, piorou muito. Você vê aí que a peça começou a crescer na diagonal de novo. Só que eu não tinha mexido nas polias, então eu achei esquisito. Eu fui reparar e reparei que era o eixo Z. O que acontece? As peças que prendem ali o hot end e tudo mais, eram tudo feito de PLA agora. PLA começa a amolecer em 50 graus Celsius. O próprio hot end estava a 200 e pouquinho, e a mesa aquecida a uns 70, 80 graus. Isso porque ela tem perdas, então estou tendo que botar um pouquinho maior para imprimir em PLA. E como ela é uma impressora fechada, o ambiente ficava quente ao ponto de que as peças que foram impressas em PLA começaram a amolecer e deformar. Então o meu eixo Z ele foi ficando mole e foi dando uns problemas bizarros. Eu tentei trocar ele por um eixo todo de madeira ali, né? Vocês veem que eu fiz essas 3 barras de cada lado ali para dar uma estabilidade ali usando palitinhos de madeira. Mas o atrito da madeira com o papel ali, daqueles tubinhos de papel, estava sendo muito grande. Então eu troquei, já que agora eu tinha várias hastes de metal, tentei trocar pelas hastes de metal, que o metal é muito mais liso e deslizava muito melhor. Mas vocês veem que algumas impressões saem muito boas, enquanto outras às vezes o eixo Z ele travava. Ele batia em um certo ponto ali onde as hastes de metal enroscavam em algum lugar, e aí ele dava uma leve tremida ali durante uma camada ou duas. Ele deslocava um pouquinho de posição, porque não estava bem firme. Tinha um jogo assim lateral, você conseguia balançar o eixo Z assim um pouquinho para os lados. E então algumas impressões ficavam muito boas, como vocês podem ver esse gato aí que é uma forma para cortar massa de biscoito. E outras, tipo essa torre de calibração de altura, vocês veem que em toda certa altura ela dava um problema.
Eu tentei imprimir algumas vezes e sempre na mesma altura ela travava, que era onde essas hastes de metal estavam batendo em algum lugar. E mesmo assim, as hastes de metal, elas, por serem pesadas, o end stop não, perdão, o hot end, ele não está centralizado nessa placa ali do meio do eixo Z, ele está na borda. E como ele é pesadinho, porque ele é todo feito de metal, ele por ser pesado, ele acabava deslocando um pouquinho. Ela ficava meio torta, tombada assim por conta do peso do hot end. E aí todas as peças que iam imprimindo, elas começavam em um ângulo e conforme o eixo Z vai subindo, ele vai entrando nesses tubinhos de papel e ele vai se alinhando. Então a peça começa torta e vai se alinhando no final. Então vocês veem pela Torre Eiffel de Pisa aí, né? A Torre Pisa, Torre de Pisa meio torta, só que é uma Torre Eiffel. Isso é por conta desse eixo Z aí que tá balançando, né? Também o wobble, assim, tá torto. Ele vai entortando conforme sobe. Bom, mas isso foi uma coisa que eu tentei resolver nas próximas correções. Vocês conseguem ver aí que eu botei o filamento de ABS e ele imprimiu muito melhor do que o PLA por vários motivos. Primeiro que o ABS não é um plástico tão duro, então a engrenagem da minha extrusora consegue morder ele com muito mais facilidade. Agora com o tubo de Teflon então, que ele não tem mais atrito, ficava perfeito. Além disso não tinha mais entupimento, porque o ABS ele precisa de maiores temperaturas para amolecer, então ele não entupia na garganta. Fora que o meu hot end, apesar de ser a garganta ser de metal, ele não é mais o modelo que eu estava usando anteriormente, né? Que entupia já na mangueira. Agora ele não entupia mais na mangueira e a impressão saía muito melhor. Então eu usei o próprio ABS agora para fazer as próximas peças de atualização. Isso porque o ABS é um plástico que precisa de maiores temperaturas para derreter, então não vai acontecer esse mesmo problema que aconteceu com as peças em PLA.